Bom, pessoal, nós vamos ver hoje espectro eletromagnético, tudo bem? E muitos conceitos que a gente viu na aula anterior e nas outras aulas sobre eletromagnetismo no geral serão aplicados aqui. Então, estejam muito atentos e tentem aproveitar ao máximo esse resumo que eu vou fazer, tudo bem? Começando, nós temos aqui o espectro, beleza? Como que ele é dividido, por que ele existe? Ele existe para poder nós termos um parâmetro de comparação e podermos estudar mais especificamente, mais organizadamente, vamos colocar assim, todas as faixas nas quais as ondas eletromagnéticas se propagam, né? A gente já sabe que elas se propagam num campo elétrico e magnético, só que elas variam conforme a sua energia, conforme a sua frequência, conforme o seu comprimento de onda. E aí, cada faixa dessa vai ter resultados diferentes, vão ter características diferentes e específicas. E por isso é necessário fazer uma separação, tá bom? A gente começa ali com as ondas de rádio, e vocês podem notar uma coisa, e também avaliando aqui pela tabela. Você pode pausar, dar uma olhada na tabela aí com calma. Que ela tem uma frequência mais baixa e um comprimento de onda mais longo. E isso vai se alterando proporcionalmente ao longo do espectro. E quando você chega nos raios gama, você tem o contrário. Você tem uma frequência muito alta, perdão, e um comprimento de onda muito curto e uma energia muito alta também, coisa que a onda de rádio não tem, vai ter menos energia, tá bom? Isso nos mostra e isso nos ajuda a ir separando, né, essas faixas. Então, cada desenho desse aqui indica uma faixa que abrange determinado tipo de onda eletromagnética. Não é que a onda em si mude, elas sempre vão ter características em comum de serem eletromagnéticas, como o próprio nome sugere. Então, elas sempre vão se propagar no campo elétrico e magnético, sempre vão se propagar no vácuo, sempre vão estar muito próximas da velocidade da luz, ou na velocidade da luz mesmo, beleza? Então, essas características vão ser recorrentes em todas elas. Mas, como eu falei, a frequência, o comprimento de onda e a energia vão ser as variantes entre elas, tá? A primeira que a gente vai estudar são as ondas de rádio. As ondas de rádio foram descobertas por Henrik Hertz, que a gente já ouve o nome dele constantemente aqui nessas aulas sobre onda, porque o nome dele dá unidade de medida para frequência, né? 20.000 Hz, 5 GHz, tudo bem? E ele vai nos ajudar a entender como que funciona de um modo mais simples o rádio. Claro que atualmente é mais complicado do que isso, você tem muitos aparelhos, muitas coisas envolvidas, mas basicamente é esse desenho que eu mostro aqui do lado, tá? Você tem uma pilha, um circuito de corrente contínua, e como eu já mencionei nas aulas anteriores, essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético. Isso é um efeito físico da natureza, beleza? Quando esse campo magnético é gerado aqui nesse primeiro circuito que tem a pilha, esse campo magnético, pela lei de Faraday, se eu não me engano é a lei de Faraday, isso, a lei de Faraday, ela vai gerar um campo, esse campo magnético vai gerar uma corrente elétrica aqui nesse outro circuito, certo? E essa corrente elétrica, por sua vez, também vai gerar um campo magnético. Mas o que o Hertz descobriu? Que eles eram semelhantes, eles correspondiam, eles ressoavam, vamos colocar assim para ficar mais simples. Ou mais ainda, já que a gente está falando de rádio, eles entravam em sintonia, né? Porque eles foram gerados pela mesma fonte, que é a corrente que saiu da pilha. Tudo bem? Daí que uma outra coisa que é importante lembrar, isso é um circuito de corrente contínua. E como eu já mostrei em outras simulações nas aulas anteriores, tudo bem? Por ser de corrente contínua, ele não vai funcionar, porque esse campo magnético, para se manter existente, ele precisa que essa corrente se alterne, tudo bem? Porque só cargas em movimento é que geram campo magnético. Então, a partir do momento que a corrente contínua passa, ela passa, e depois que ela termina de passar, não tem mais existência de campo, tudo bem? Quando você bater a chave aqui, vai existir um campo e logo ele vai sumir, porque a corrente passou no sentido só, passou uma vez só, e não vai funcionar para a gente gerar um campo, tudo bem? Você precisaria ficar ligando e desligando essa chave para que esse campo estivesse sendo alterado o tempo todo, beleza? E é por isso que a gente vai ter essas ondas quadradas, tudo bem? Percebam o seguinte, ó, liguei o campo, liguei a corrente, criei um campo, desliguei. Liguei a corrente, criei o campo, desliguei. Então, aqui você tem esse tipo de onda, beleza?
Para eu fazer essa onda senoidal, eu preciso de uma corrente alternada, como eu já expliquei na questão da lâmpada, certo? A lâmpada de casa, a lâmpada de vocês, ela funciona à base de corrente alternada, que vem da tomada, tudo bem? E essa corrente alternada vai ficar meio que, tá, simplificadamente, indo e voltando o tempo todo. Indo e voltando numa taxa de 60 vezes por segundo, que são 60 Hz. E o seu olho não consegue acompanhar essa frequência de 60 Hz. Então, para o seu olho, ela está acesa, mas, na verdade, ela está piscando, tudo bem? Nessa frequência, nessa taxa. As ondas de rádio foram amplamente difundidas, depois desses primeiros experimentos por Hertz, por vários cientistas. Tem vários nomes importantes. O nome de Nikola Tesla vale ser citado também, porque tem-se que a patente, na verdade, da invenção do rádio seja dele, assim como a da lâmpada, né, mas tem aquela confusão com Thomas Edison. E tem vários outros cientistas importantes. Talvez o nome mais importante de citar seja o do Marconi, né, o Guglielmo Marconi, esse italiano. Ele foi o primeiro a desenvolver o rádio da forma mais parecida que a gente conhece hoje, tá bom? As primeiras transmissões se devem a ele. E aqui é importante mencionar como que ele utilizou a ionosfera, que é essa camada que da atmosfera a 80 km de altura, para que ela refletisse as ondas de rádio que ele lançava no espaço. Qual que era o problema? As ondas de rádio só se propagavam até a linha do horizonte. E, se não me engano, é uma faixa de 40 quilômetros de distância. E ele precisava que isso fosse mais longe. E ele descobriu que ele poderia atirar elas em direção é complicado, né? Porque elas vão em todas as direções, perdão. Mas ele percebeu que quando essas ondas atingiam a ionosfera, elas eram defletidas. E aí você tinha um alcance maior, tudo bem? E é na mesma ionosfera que acontece a aurora boreal, como mostra ali no desenho. Justamente porque é na ionosfera que aí você tem um acúmulo de elétrons, né, que vão causar, aí, por causa das tempestades solares, vão causar a aurora boreal, por ter essa carga elétrica acumulada no ar, e que vão auxiliar também as ondas de rádio a se propagar. Aqui ao redor eu tenho mais alguns lugares em que você utiliza ondas de rádio. Talvez você não lembre, mas a telecomunicação, de modo geral, utiliza ondas de rádio. É uma das mais comuns, por ser uma das que dá menos trabalho para produzir, vamos dizer assim, tá? Você tem os telefones, os rádios em si, roteadores, televisores, né, áudio, vídeo, você pode transmitir informação por ali, tá? E também tem um Bluetooth, aqui eu botei como curiosidade a origem do símbolo Bluetooth, né? Você tem que esse símbolo é a letra da rúnica nórdica para a letra H e a rúnica nórdica para a letra B, que eram os nomes de um rei antigo que juntou o que hoje é a Noruega e a Suíça, se não me engano, mais um país. E ele dialogava com os vikings, então ele uniu o povo viking e uniu 3 nações ali naquela região. Não recordo agora o terceiro país. E o nome dele era Harold Bluetooth. Eu não sei a pronúncia no idioma original, claro, mas em inglês ficou Harold Bluetooth, que era olho azul, dente azul, certo? Que era um apelido dele na época. Dizem que ele realmente tinha um dente azul. E aí a empresa, quando desenvolveu essa tecnologia, que justamente revolucionou, né, o uso das conexões, por poder ser utilizada em vários lugares ao mesmo tempo, colocou esse nome em homenagem. Que mais que a gente tem para falar daqui? Eu acho que tudo, né? Beleza? Beleza. Vamos adiante, então. As ondas de rádio, eu queria explicar para vocês sobre o rádio em si, né? A gente já viu que a gente pode usar ela em vários lugares diferentes. E aqui, essa tabela, calma, tá? Essa tabela é só para vocês se familiarizarem com esses nomes, caso vocês já tenham visto. Aqui tem uma explicação reduzida, tem também o alcance, tem a taxa de kHz que ela alcança, beleza? Então, aqui, 3.000 Hz, tá? Aqui já 30 milhões de Hz, 300 milhões de Hz, tudo bem? E essas siglas eu conheço o UHF e o VHF, né? E eu não sabia o que era, então aqui tem uma explicaçãozinha curta para isso. E aqui eu preciso falar para vocês sobre ondas moduladas, tá? É daí que vem o nome AM e FM. AM significa amplitude modulada, FM significa frequência modulada. E o que é esse modulada? Modulada significa que há uma onda que se sobrepõe a essa segunda e que vai justamente modular essa onda, tá? Se vocês estiverem atentos aqui ao GIF, reparem no seguinte, toda vez que eu tenho um vale aqui nesse sinal superior, aqui embaixo eu tenho um desenho que acompanha, certo? Então, a frequência aqui é a mesma, certo? A frequência, ou seja, a taxa com que se repete,
é a mesma taxa. O espaçamento aqui, o comprimento de onda é o mesmo, certo? Mas a amplitude está sendo modulada, ou seja, a amplitude está seguindo o módulo dessa onda aqui superior, certo? A amplitude desce e sobe conforme essa aqui de cima, beleza? Na de baixo, você tem que a frequência está sendo modulada, porque toda vez que eu tenho um vale, olha só, a frequência muda, a frequência é menor. Quando eu tenho uma crista, a frequência é maior, percebam que as linhas estão mais juntas, né? A frequência é maior, e quando eu tenho um vale, a frequência é menor. Tudo bem? Fez sentido, então? E aí, para que serve isso? Por que tem essa diferença? Por que a gente faz esse tipo de coisa? O AM tem a desvantagem de receber mais ruído e de ter menos alcance, tá? O FM, ao contrário, vai ter mais alcance e menos ruído. A diferença, pode parecer bem clara, é que o AM é mais barato e o FM é um pouco mais caro. Só que aí, de para cá, o FM acabou se popularizando mais e tem substituído o AM. Tá? Então, poucas rádios ainda utilizam AM, mas só por causa do seu alcance que é maior, beleza? Mas aí fica aí essa curiosidade para o cotidiano. Vocês vão ver que todo o espectro eletromagnético está presente no cotidiano o tempo todo. Microondas. As microondas são utilizadas, obviamente, no aparelho de microondas, acho que é os mais comuns, mas a gente vai ver que também tem outros lugares, tá? O seu estudo começa com o Albert Wallace Hull, que é esse físico que desenvolveu o magnetron, que é o dispositivo que vai gerar as microondas através de indução eletromagnética, beleza? Embaixo nós temos o Pierre LeBaron Spencer, Percy, LeBaron Spencer, que é o inventor, se não me engano, ele é inventor, não é físico, mas se não me engano ele é inventor, apenas inventor, que desenvolveu o aparelho de micro-ondas em si. Então ele pegou o magnetron e conseguiu aplicar ele e transformar isso numa coisa que esquentava os alimentos, tá? E como que isso acontece? Diferente do que a gente viu no experimento do rádio, onde você tinha uma ressonância, digamos assim, certo? Eu preciso explicar para vocês o que é ressonância e explicar como que o micro-ondas não faz isso, ele faz outra coisa, tá? A ressonância é esse fenômeno aqui, tudo bem? Você bate no diapasão e as ondas sonoras são propagadas por esse diapasão e quando elas se chocam com outro diapasão, ele ressoa. Então, ele soa da mesma forma que o primeiro soou, ele ressoa, tudo bem? Ele tem uma sincronização com as ondas que foram emitidas pelo primeiro diapasão, tá? Então, eles vão vibrar na mesma frequência, por exemplo, ok? Isso é o fenômeno da ressonância. Já no micro-ondas, você vai ter um fenômeno um pouco diferente. As moléculas de água têm essa característica muito específica de serem dielétricas, ou seja, elas têm um lado positivo e outro lado negativo. Ou seja, 2 elétrico, 2 eletricidades, seria mais ou menos isso. E como a gente sabe, as duas eletricidades, né, entre aspas aqui, as duas eletricidades são positivo e negativo, cargas positivas e cargas negativas, tá bom? As microondas, por serem ondas eletromagnéticas, têm um campo elétrico, e esse campo elétrico, como vocês sabem, interage com cargas elétricas. Logo, quando esse campo elétrico atinge os alimentos, que têm água dentro deles, obviamente, ela vai fazer com que ela atraia e repila, olha só que palavra, repila. Ela vai atrair e repelir as moléculas de água, vai fazer com que elas girem, certo? Por ele ser um campo que varia, né? Vocês lembram que é uma frequência constante, então é uma onda, logo vai ter uma repetição. Essa repetição vai fazer com que as moléculas dentro do alimento fiquem girando, e esse giro vai fazer com que elas friccionem umas às outras, certo? Friccionem é um termo bem a grosso modo, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Obviamente não é isso de fato, não são bolinhas que estão se esfregando uma na outra, mas é quase isso, certo? E esse fenômeno vai gerar calor interno dentro do alimento, por causa desse movimento das moléculas de água no seu interior, certo? Vocês lembram que temperatura é isso, né? Temperatura é o movimento dos átomos dentro dos materiais, de maneira resumida. Então, quando você agita essas moléculas de água lá dentro, por causa dessa variação do campo elétrico, você tem a geração de calor, e isso faz com que o alimento esquente, tá? Aqui a gente tem um desenho de mais ou menos como que funciona, dos elementos principais. Você tem um magnetron gerando as microondas, e elas são lançadas para esse ventilador aqui, que vai dissipar essas microondas dentro da caixa, certo? A fonte de energia, para manter esse magnetron funcionando em corrente alternada, certo? E ali dentro, a blindagem, que é muito importante, né? A blindagem para você poder não deixar que essas microondas escapem, porque a partir daqui elas já começam a ser um pouco perigosas para
para a vida humana, tudo bem? Se elas escaparem daí de dentro e atingirem diretamente o ser humano, porque, como eu falei, elas vão ter essa capacidade de interagir diretamente com as moléculas de água. E no seu corpo tem muita água, seu corpo é 70% água, então imagina como que seria para o seu corpo, né? Seria um pouco perigoso. Então não é que seja tóxico ou cancerígeno, mas sim que ela interage diretamente com a água, a gente tem muita água, então é bom ficarmos longe, ok? Uma outra coisa a se salientar é a questão do por que não pode colocar metal, não pode colocar o celular dentro do micro-ondas, tá? O metal, diferente da água, ele não vai ter moléculas de água, ele não vai ter moléculas de elétricas. Então, vocês lembram que quando eu jogo campo magnético no metal, eu vou provocar uma corrente elétrica, né? Porque os elétrons do metal estão mais livres, então eu vou provocar uma corrente elétrica. Provocando uma corrente elétrica, eu provoco simultaneamente um campo magnético também, um campo elétrico e um campo magnético. Então você está jogando uma onda eletromagnética e esse metal vai devolver para ti outra onda eletromagnética. Isso vai ressoar, digamos assim. E esse choque entre essas ondas vai provocar raios, que vai aumentar a tensão no ar, literalmente a tensão mesmo, de elétrica, a tensão elétrica no ar. Beleza? Então, por isso que você tem faíscas. E aí você tem um risco muito grande de explosão, porque você está mexendo com material elétrico aqui. Tem um magnetron, tem dispositivos que são perigosos. Tá? Então, por isso você não deve nunca colocar metal dentro do micro-ondas. E não, isso eu falar muito menos, porque na bateria você tem substâncias químicas muito ainda piores, e essas sim, realmente tóxicas. Tá? Então, não façam isso pelo amor. Um outro cuidado também é com água, tá? Tem um vídeo do Manual do Mundo muito legal mostrando sobre por que você não pode colocar água, né, para ferver muitas vezes dentro do micro-ondas, porque ela também tem um risco de explosão. É um fenômeno interessante, vocês podem ver lá, tá bom? Continuando, a gente tem o uso das micro-ondas em outros dispositivos também, nos novos dispositivos Bluetooth, nos roteadores modernos também, e no próprio micro-ondas, como eu já mencionei, eu deixei aqui só para ressalva, tá bom? Na tabela aqui de comparação, vocês podem dar pausa e tá olhando aí direitinho, porque a gente vai ter uma diferença, né? A gente começa aqui, as micro-ondas se propagam já em 2,4 GHz, né? Já bem mais alto do que as ondas de rádio, que estão mais ou menos na faixa dos quilo e dos megahertz. Gigahertz vai ser na faixa de milhões, então 2,4 milhões de hertz por segundo, ok? Quando você tem aqui essa diferença, olha só, não é que os 5 GHz não atravessem uma parede, não é isso. É só para demonstrar que o alcance deles é menor, tudo bem? Então, você vai ter uma frequência de onda mais curta, certo? Um comprimento de onda mais curto, uma frequência mais alta, tá bom? E uma energia maior também, o que significa que você também vai poder transmitir mais dados. E tá tudo isso aqui na tabela, né? Eu deixei como curiosidade para vocês verem, compararem. Então, se você estiver em casa, você já vê qual que é a sua necessidade para estar usando o 2,4 ou 5 GHz, tá bom? Tecnologia nova que utiliza micro-ondas. O infravermelho. O infravermelho é uma radiação emitida por todo o corpo, independente de como é o corpo. A gente vai estudar isso mais a fundo quando estivermos falando da parte do átomo, da estrutura atômica, tá? É o nosso próximo tópico, nossas próximas aulas serão sobre isso. Mas, a princípio, a gente já pode tirar esse conhecimento. Todo corpo emite uma radiação. Essa radiação é no espectro do infravermelho, que está abaixo do vermelho. Como a gente vai ver a seguir, nós temos a luz visível, né? Que vai do vermelho até o roxo, o violeta, o lilás, certo? E aqui a gente está abaixo do vermelho, por isso o infravermelho. O William Herschel descobriu isso quando ele posicionou as cores, né, do arco-íris na decomposição por um prisma, que é o experimento que a gente vai ver a seguir, e ele percebeu que ali, além do vermelho, não existia cor, mas a região esquentava. Então, existia algum tipo de radiação sendo emitida ali, certo? Que fazia com que aquela região esquentasse, mas que não emitia uma cor visível, tá? E com isso, ele, estudando esse fenômeno, ele descobriu que se tratava do infravermelho. Hoje em dia, ele é utilizado principalmente na visão térmica. Aqui, essas fotos são de um exame, e com ele você pode, por exemplo, ver a má circulação no corpo de uma pessoa, né? Porque as regiões vermelhas vão ser regiões onde a temperatura vai ser mais alta, e os corpos vão emitir isso espontaneamente. Quanto mais quente estiver o corpo, maior a cor vai tender para o vermelho, quanto mais frio, mais ela vai tender para o violeta. Isso também tem uma explicação do ponto de vista da luz visível, que a gente vai ver no próximo tópico, tá bom? Ela também serve para fazer essas imagens super legais aqui, ó, desse carro de Fórmula 1 pegando fogo.
e também na astronomia e nos sensores de casa. Você pode fazer esse experimento aqui com o auxílio de uma câmera de celular, tudo bem? Acho que a maioria de vocês deve ter visto, e é bem simples, tá bom? Você pega a câmera de celular, coloca na frente do controle e aperta ele em direção à televisão para realizar alguma função. Com isso, você vai ver essa luz, mas você nem precisa. Se o controle estiver funcionando, você nem precisa apontar ele para a televisão. Se o controle estiver funcionando, ele já vai emitir o infravermelho. Então, basta você apontar ele para a câmera, tá? Já vai dar certo, você vai ver essa luz piscando. E por que você consegue ver só através da câmera? Porque o seu olho não consegue enxergar. Lembra, tá no infravermelho, ou seja, está abaixo do vermelho. Então, é uma cor, seria mais ou menos isso, uma cor para baixo do vermelho. E você não consegue enxergar porque simplesmente seu olho não tem a capacidade de visualizar esse comprimento de onda, tá? Na astronomia é muito utilizado porque, como todo corpo emite infravermelho, emite essa radiação, você consegue determinar a temperatura de objetos astronômicos sem precisar ir lá com um termômetro, que seria completamente inviável. Dito isso, a gente vai para luz visível. Nós temos Isaac Newton com essa famosa foto dele decompondo a luz branca nas 7 cores do arco-íris, que é o que a gente chama de dispersão da luz visível, tá? A luz visível, como o próprio nome sugere, é tudo aquilo que a gente consegue ver. São todos os comprimentos de onda que o olho do ser humano consegue captar através dos seus cones e o cérebro consegue transformar em cores, o que faz com que a gente consiga enxergar, tá bom? Esse espectro, como vocês já puderam ver aqui, ele nos é apresentado através da luz do sol por uma luz branca, e você consegue decompor ela em várias cores, como mostra no desenho. Essa decomposição vai acontecer no prisma por causa da angulação. Conforme a angulação que essa luz bate no prisma, ela vai dispersar, ela vai literalmente dividir essa luz que chegou e vai dar caminhos diferentes por causa dessa reflexão, dessa difração aqui dentro do material, certo? E essa difração vai espalhar essa luz branca em várias alturas diferentes, vamos dizer assim, tá bom? E para cada altura, ela vai ter um comprimento de onda diferente, o que vai nos resultar uma cor diferente, tá? Para a natureza, isso aqui pode ser tudo cinza. Para a natureza, eu não sei, não importa, mas para o nosso olho, a gente enxerga com cores diferentes, tá? Mas para a natureza, o que está mudando é só o comprimento da onda, é só a frequência da onda está mudando. Aqui nesse desenho, vocês podem ver a relação entre comprimento e frequência, que se mantém durante todo o espectro, tá bom? Então, o infravermelho é ainda mais comprido do que isso, tem uma frequência ainda mais baixa. O ultravioleta, que a gente vai ver daqui a pouco, tem um comprimento de onda ainda mais curto e uma frequência ainda mais alta, ainda mais constante, ainda mais repetitivo, tá bom? Esse é o mesmo fenômeno pelo qual acontece, perdão, esse é o mesmo fenômeno pelo qual acontece o arco-íris, né? Você tem a luz branca vindo do Sol, porque ela é a soma de todas as cores, como a gente pode ver no fenômeno da dispersão, e quando ela se choca nas partículas de água da atmosfera, acontece um fenômeno igual a esse aqui do prisma, né? Bem parecido, pelo menos, onde a difração interna vai fazer com que essas ondas sejam refletidas em alturas diferentes e cada altura vai corresponder a um certo comprimento de onda, o que vai resultar para o olho humano essas cores, tá bom? E aí, diferente dos seres humanos, os animais vão ter cones diferentes que vão captar comprimentos de ondas diferentes. Então, alguns animais vão enxergar mais ou menos que o ser humano, e alguns parecido, justamente porque isso depende dos receptores oculares que você tem. Se eles vão ser capazes ou não de captar esses comprimentos de onda, né? O olho humano vai ter essa taxa de variação, dos 400 nanômetros aos 700 nanômetros, tá bom? Tem alguns animais que vão ter mais do que isso ou menos do que isso, beleza? Eu recomendo fortemente que vocês ouçam a música Over the Rainbow, a melhor versão de todas. É o único cara que sabe tocar ukulele no mundo. E assistam também, por favor, esse vídeo aqui de baixo, sobre o céu ser azul, do Lodo Viajante, é um canal ótimo. E, além disso, o vídeo é muito bom, muito didático e fala sobre algumas coisas que eu não mencionei aqui, além de que é um resumo muito bom também do conteúdo que a gente vai ver agora e do que a gente vai ver a seguir quando falarmos da estrutura atômica, tá? Então, é um vídeo muito bom, muito divertido, muito bem feito. Por favor, assistam. Continuando, a gente tem o ultravioleta. O ultravioleta foi descoberto por Johann Wilhelm Ritter, tá? E hoje em dia ele é utilizado para muita coisa no nosso cotidiano, tá? A principal, quando a gente lembra do ultravioleta, são os raios ultravioletas, né? Porque eles incidem na pele, causam câncer, etc. Isso tudo é verdade, tá bom? É preciso ter muito cuidado.
nós temos aqui as faixas, ó, vocês podem ver de onde que ele vem, a faixa do visível, que vai aqui do vermelho até esse lilazinho, e o ultravioleta é justamente o que está depois do violeta. Ultravioleta, infravermelho. Infra abaixo, ultra acima, certo? Ultra além, infra inferior, tá bom? Daí que você vai ter que o comprimento de onda, olha só, vai diminuindo nessa direção, né? Aqui estão 100 nanômetros, aqui eram 400 nanômetros, o wavelength desse comprimento de onda, tá? E esses raios ultravioletas vão ter sérios danos à nossa pele, porque eles vão ser cancerígenos, porque esses raios, a partir aqui das micro-ondas, já tinha algum indício disso, né? Já estava aumentando a energia no espectro. Mas quando você chega no ultravioleta, o espectro vai ter uma energia tão alta que agora ele vai ser capaz de ionizar os materiais, é o que a gente chama de radiação ionizante. E do visível para trás, não, era não ionizante. E o que é ser ou não ser ionizante? Lembram da formação de íons, né? O íon é quando você retira ou coloca um elétron num átomo. Quando você retira um elétron do átomo, você está retirando uma carga negativa. Então, o que fica é positivo. Agora, você cria um átomo, um íon, um átomo que vai ser um íon positivo. Se não me engano, o cátion, certo? O nome dele. Quando você insere um elétron, você está dando carga negativa. Então, você vai criar um átomo com carga negativa, que vai ser chamado de íon negativo, que vai ser o nosso ânion, certo? Beleza. Essa radiação, por ter muita energia, ela consegue fazer isso nos átomos. Então, quando ela interage com a sua pele, ela consegue alterar a composição atômica das suas células, o que vai fazer com que as suas células funcionem de maneira diferente, o que vai fazer com que elas, por exemplo, possam criar tumores, por esse desequilíbrio biológico que essa radiação causou nas suas células. Perfeito? Então, quando a sua mãe diz para você não ir brincar na rua, no sol quente e tal, é tudo verdade, tá? Aquela coisa de entre 10 e 4 da tarde, é verdade. Usar protetor solar, tudo isso realmente precisa, realmente faz sentido. Tudo isso tem comprovação física, nada disso é à toa, nada disso é em vão, tá? Você precisa tomar muito cuidado com os raios UVA e UVB, porque eles são os mais perigosos à saúde humana. Os raios UVC, por sorte, ficam presos na camada de ozônio, né? Eles são refletidos pela camada de ozônio. E aí a gente tem que tomar cuidado também porque nós temos um buraco na camada de ozônio. Então, a gente tem que ter cuidado com a questão do aquecimento global, né? Porque além dos outros fatores de aquecimento em si, você tem os raios ultravioletas atingindo a sua pele e incidindo cada vez mais fortes, né? Eles são emitidos pelo Sol, assim como o infravermelho. E quanto menos proteção a gente tiver na atmosfera, mais perigoso para o ser humano, tá? É importante lembrar também que os raios ultravioletas também são refletidos pela areia e pela neve. Então, pode acontecer de você sofrer queimaduras na pele por causa dessa reflexão. Mesmo estando na neve, por exemplo, se estiver sol, em regiões muito frias, obviamente, se estiver sol, esse sol vai estar refletindo na neve e vai estar causando danos da mesma forma. Então, também seria importante usar protetor solar, beleza? Um outro uso da radiação ultravioleta é aqui no caso de tintas fluorescentes que elas só vão emitir luz, só vão poder ser vistas na luz ultravioleta, tá? Tem alguns animais também que, como eu mencionei antes, eles vão ter cones nos seus olhos capazes de enxergar a luz ultravioleta. Aqui você tem o exemplo do escorpião, mas tem também alguns tipos de insetos que conseguem enxergar e conseguem ser vistos na luz ultravioleta, tá? Os raios-x devem ser também um dos mais famosos, todo mundo aqui já deve ter feito, visto ou pelo menos conhece um raio-x. No caso, eles foram descobertos por William Conrad Roentgen, e aqui a gente tem um exemplo de um dos primeiros raios-x que ele fez na própria mão, certo? Não, se não me engano, aqui é a mão da esposa. Não, aqui é a mão dele, certo? Na mão da esposa ele fez também e ele ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta. E ele percebeu que quando você tinha um tubo de Crookes, a gente vai falar mais sobre ele nas aulas sobre estrutura atômica, um tubo de Crookes você tinha uma emissão de partículas, de elétrons, de partículas negativas que se chocavam com o anodo, né? Saíam do cátodo e se chocavam com o anodo. E quando elas se chocavam, aquela região onde se chocava esquentava muito, como mostra aqui no GIF, né, a bolinha vermelha. Ela esquenta muito por causa dessa interação das partículas com o metal, mas elas também liberavam uma forma de radiação. Essa forma de radiação era o que depois ia ficar conhecido como raio-x. E ele percebeu que esse raio-x tinha um poder de penetração muito grande. Ou seja, ele conseguia atravessar alguns tipos de materiais. Isso dependia da densidade dos materiais. Então, quando ela atravessa a pele humana,
ela vai justamente se chocar com os ossos que são mais densos do que a pele, né? A pele, por ser menos densa, vai ser atravessada, e aí por isso que a gente fica com esse aspecto de transparência. Já os ossos não. Daí que a única coisa que vai conseguir parar com o raio-x é ser justamente material muito denso, como é o caso do chumbo. Todo mundo fala que o chumbo é muito pesado e tudo, justamente por isso, porque ele é um material muito denso e os raios-x não conseguem atravessá-lo, por isso ele serve para proteção contra os raios-x. Tá? Aí os profissionais da área da saúde utilizam placas de chumbo para se protegerem nos laboratórios, porque, além de tudo, como já foi mencionado antes, a gente está numa faixa do espectro eletromagnético que vai ser ionizante. Os raios-x também serão ionizantes, ou seja, eles também vão ser perigosos à saúde se você ficar em contato com eles por muito tempo, certo? Atualmente, vocês podem ver a diferença aqui entre o raio-x daquela época e o raio-x de hoje em dia. Ele já trabalha no limite mínimo para que seja possível visualizar os ossos e tudo, mas que seja menos danoso, né? Então, não tem nenhum risco à sua saúde você ir lá e fazer um raio-x, porque você não vai fazer isso toda semana, certo? Mas os profissionais da área precisam tomar um certo cuidado, por isso que eles têm que ter equipamentos de proteção, porque eles estão sempre em contato ali, por mais que não seja diretamente em seus corpos, mas eles estão muito próximos dessa radiação, então eles precisam desse cuidado das placas de chumbo, por exemplo, certo? Tanto é que o vidro desse material aqui também é um vidro plombífero, se eu não me engano é essa expressão, ou seja, um vidro revestido de chumbo, né, para poder não deixar que essa radiação escape, beleza? Continuando, nós temos, no final, os raios gama. Os raios gama, eu só vou conseguir explicar isso mais a fundo para vocês quando a gente estiver falando da estrutura atômica, porque vai ser um tópico muito recorrente lá. Mas, a princípio, a gente pode mencionar o Ernest Rutherford, lá do Modelo Atômico, que foi um personagem muito importante para essa história, e ele nos dá essa primeira definição essa separação, melhor dizendo, desses raios, tá? Os raios alfa vão ser partículas de hélio, vai ser o átomo de hélio sem os seus elétrons. Então, imagine isso, acho que é a forma mais simples de imaginar. O átomo de hélio, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons no seu núcleo, e 2 elétrons circulando ao redor. Quando você consegue, de alguma forma, extrair esses elétrons, seja, por exemplo, por uma tensão elétrica muito alta, né? Quando você consegue remover esses 2 elétrons, você fica com só o núcleo do elétron, do hélio, perdão. Por ter só o núcleo do hélio, você tem um feixe de partículas que é positivo, porque o nêutron não tem carga e o próton é positivo. Então, você cria um feixe de partículas positivas, tá? E aqui é um exemplo de como você pode usar ele para justamente ionizar um outro átomo. No GIF, vocês podem ver que eu tinha a partícula alfa, ou seja, esse 2 nêutrons, 2 prótons, e, perdão, só aqui. Você tinha 2 nêutrons e 2 prótons, eles viajam e quando eles interagem com o magnésio, eles justamente puxam os 2 elétrons que faltam para eles se estabilizarem. E quando eles puxam, o magnésio deixa de ter 2 elétrons, então ele passa a ser um íon positivo, certo? No caso dos raios beta, a gente já vai ter algo parecido, só que com os elétrons. É quando um material emite espontaneamente um elétron. Então, você vai ter um feixe de elétrons, você vai ter um feixe de cargas negativas, um feixe de partículas negativas, tá? Que também vai ter seus usos na física. Os raios gama já vão ser um pouco diferentes. Os raios gama vão vir diretamente de elementos radioativos. E a gente vai conseguir falar sobre isso só quando estivermos estudando a estrutura atômica de fato, tá? Mas, a grosso modo, para simplificar, a gente já pode dizer que, por exemplo, eles vão aparecer quando você tiver um elemento que ele é tão energético, ele é tão carregado energeticamente, que ele emite elétrons e emite também radiação quando esses elétrons decaem das suas camadas, das suas órbitas, tá bom? Então, essa radiação vai ser emitida espontaneamente por certos átomos específicos que vão ser chamados de átomos radioativos, certo? E essa radiação gama que esses átomos emitem, ela é muito energética, ela é a mais energética do espectro que a gente está analisando aqui, tudo bem? Então, ela vai ser muito ionizante e ela vai ser muito perigosa para a saúde, tá? O lance lá do Bruce Banner se tornar o Hulk não aconteceria na vida real, no máximo ele morre. Não sendo tão drástico, é bom tomar cuidado, vocês não vão chegar perto disso no cotidiano, mas ela também é utilizada, por exemplo, para matar germes, matar bactérias, para matar fungos, né? Em algumas antiquários, por exemplo, você utiliza isso para proteger materiais muito velhos, como livros muito velhos, pinturas muito velhas, tá? Assim como o ultravioleta também é utilizado na desinfecção
e na esterilização de alguns materiais, tá bom? Porque eles têm esse caráter bactericida, germinicida, certo? Justamente por serem raios ionizantes, ou seja, por mudarem a estrutura atômica daquilo que eles tocam, daquilo que eles penetram. Um último detalhe sobre raios gama é o poder de penetração dele. Se os raios X já penetravam o alumínio, papel e alguns outros materiais, os raios gama vão ir ainda mais longe e vão precisar de materiais ainda mais densos, ou seja, você precisa de uma chapa de chumbo ainda mais grossa para poder se proteger de raios gama, de tão letais que eles podem ser, de tão penetrantes, tão energéticos que eles são. Vocês podem notar aqui no desenho também a questão da frequência, de como a frequência dele é a mais alta de todos os espectros que a gente analisou, e de como o comprimento de onda é o mais curto, né? Vocês podem ver no desenho que uma crista está muito próxima da outra, né? Claro que aqui é só uma representação, mas no mundo real você vai ter coisa da ordem de 10 a menos 11 nanômetros, então é um raio com um comprimento muito curto, tá? Isso vai também proporcionalmente fazer com que ele carregue mais energia, certo? Também são utilizados na astronomia, mas o seu uso é menor do que o das ondas de rádio e o do infravermelho. Tá? Fazem mais sentido utilizar esses dois. Com isso, a gente encerra por aqui e voltamos na aula seguinte com já o estudo dos modelos atômicos para a gente entender também, ao final, como que funciona essa questão da radiação. Tá? Por hoje é só. Valeu!